Eu quero, com toda a seriedade aqui, com dar a devida importância, porque outro caso que deixou nosso estômago embrulhado ontem, que a gente fez questão aqui de trazer, foi a morte do jovem Henrique, turista aqui de Bertioga, interior paulista, que foi encontrado morto, parecendo uma presa indefesa na savana, assim, mas no caso essa savana era a vida real, era no Ceará, era em Jericoacoara, um dos maiores paraísos brasileiros, e ainda tem intrigado muitos que estão acompanhando os desdobramentos desse caso, o porquê de uma morte tão bárbara, tão macabra e da forma tão injustificável, né? O pai do Henrique, o Danilo Martins, desconfia nessa altura do campeonato que o filho, que tinha apenas 16 anos, pessoal, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, tia, 16 anos, foi morto ao ser confundido como membro de uma facção criminosa apenas por uma foto onde ele fez um 3 com o dedo e assim seria supostamente um membro do 3º comando, uma facção cearense. E a polícia ainda está investigando o caso, a suspeita é que os criminosos tenham associado, enfim, esse gesto a uma facção rival. Olha a fatalidade, a coisa além do luto, né, do drama pessoal, da família dilacerada, né, Pepe, é aquela sensação do porquê. Porquê, meu Deus, a pessoa até começa a se questionar no além, não é isso? Não, exatamente, né? É a época do ano que você pensa em estar com a família, você vê que uma família vai passar sem um membro, né? O pai vai passar sem o filho, a mãe vai passar sem o filho. O pai planejou essa viagem para Jericoacoara, que é um paraíso na terra, né, com o filho, pela primeira vez, uma viagem de 2 juntos, né? E acontece uma situação como essa. É revoltante. E o que eu acho ainda revoltante nessa história é que era um menino de 16 anos de idade, né? As pessoas não têm nem um pouquinho de empatia, né? Com uma pessoa de 16 anos de idade. Matou um menino de 16 anos de idade porque supostamente fez um gesto que lembrava relação contra a gangue e aí justificadamente fez o que fizeram, né? Realmente, Marinho, é absurdo, é revoltante mesmo. Não, e essa fatalidade que ganha contornos é aquele soco no estômago, né? Você não faz ideia o porquê. Você fica se perguntando, e essa pergunta vai ecoar no ouvido dessa família por uma eternidade. Pois é. E tudo fruto de uma foto inocente, de uma família. Deve ter feito ali as economias deles, pouparam para poder curtir aquele paraíso. O pai, o Danilo, tirando uma foto, uma selfie, segurando uma caipirinha de morango, enquanto o filho está segurando um coco, fez um 3 com a mão e foi confundido com um faccionado e tá aí, enfim, acabou do jeito que acabou. Mano. Ele tinha 16 anos e foi a primeira viagem de família que ele pôde fazer. Isso é chocante porque é muito revelador sobre o Brasil. A primeira viagem que esse pai pôde proporcionar para o seu filho termina, e eles iam viajar no dia seguinte. Eles estavam numa praça e o menino diz: pai, já estou cansado, acho que o meu celular descarregou, eu vou no hotel. A pousada? Vou para a pousada, carregar o celular, dormir para a gente viajar amanhã. Então ele sai mais cedo do que o pai da praça e nunca mais volta. É absolutamente chocante como os brasileiros não conseguem desfrutar do direito básico de poder desfrutar da sua família. Uma família de batalhadores que estava lutando, que conseguiu, pela primeira vez, viabilizar uma viagem de família e acaba dessa forma trágica. E o que, para mim, é mais chocante, as hipóteses que a gente está trazendo, elas são todas levantadas pela própria família. Sim. Porque a polícia, até agora, não deu nenhuma satisfação para essa família. Não deu nenhuma hipótese sobre o crime. Não está sendo eficiente e efetivo em trazer respostas. Isso é absolutamente inaceitável. Nós não podemos. A gente precisa rever a forma como o Estado brasileiro trata as vítimas no Brasil. É inaceitável. A gente outro dia falou aqui do caso de uma mulher que foi dada como desaparecida na infância. Sim. E depois, quando foi já adulta, descobriu que ainda estava no cadastro de desaparecidos de um... Ou seja, esse tipo de coisa mostra como o Estado brasileiro é incapaz de prestar o serviço que precisa prestar para a população quando as pessoas são vítimas. Então, essa família precisa ser amparada. Ela precisa de satisfações da polícia. Como que está o andamento do
processo, o andamento da investigação. É inaceitável que a gente fique tratando os cidadãos brasileiros dessa forma. A família fica desesperada em busca de hipóteses e explicações sem nenhum tipo de alento e amparo por parte das autoridades. A gente só pode imaginar realmente o inferno que essa família está passando, esse pai de família, então, que deve ter feito o possível e o impossível para proporcionar esse momento, viver essa experiência com o filho, escolheu bem o destino, o melhor impossível, no papel estava lindo, bonito, irretocável. E eis que acaba descambando para esse pesadelo que vai deixar uma cicatriz eterna na cabeça dele. Mas, pelo amor de Deus, foi o que o Mano falou, o apelo do Mano é o nosso também, e, pelo amor de Deus, as autoridades tomarem vergonha na cara, mão na massa e se desdobrarem para trazer soluções e respostas. É o mínimo que qualquer família enlutada merece num momento tão forte como esse. Maria? Sim, totalmente. E destaco aqui uma coisa que também é mais preocupante ainda do nosso Brasil, né? A gente vê também jovens, que nem a vítima, né, de Jericoacoara, que estão infiltrados aí nas facções. E aí as facções criminosas, umas com as outras, fazem esses jovens que não têm outras opções na vida, né, a não ser ir para o crime. A gente perde esses jovens. E aí essas vinganças entre as facções acontece, que foi o que aconteceu com a confusão da vítima, né, do pobre garoto de 16 anos. E as facções estão em todos os lugares, gente. É mais assustador ainda que um paraíso na Terra, como o PP falou, também tem a questão das facções criminosas, o domínio do tráfico, do crime é realmente gritante. E a morosidade da justiça, que ainda não parece estar a par do que está acontecendo, do que aconteceu com a vítima e o assassinato. Revoltante mesmo, muito triste saber que o nosso Brasil vive situações como essa e que, a meu ver, as coisas não vão ser tão otimistas para o ano que vem, gente, infelizmente. E Ceará segue protagonizando. Por que a gente também não tem o mesmo grau de cobrança e fiscalização das autoridades do governo cearense também? Porque se tivesse acontecido algo remotamente parecido, seja no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo, que são realidades mais próximas do nosso cotidiano, pelo menos, eu tenho certeza que estaria todo mundo apontando para Cláudio Castro, Tarcísio e seus respectivos representantes na segurança. Então, a pergunta se impõe, né? A gente viu chacinas acontecendo não só em Viçosa, no Ceará, 360 quilômetros de Fortaleza, 9 crianças também baleadas assim a sangue frio, à noite também em Fortaleza, tudo isso em junho. Aquela crise de segurança que eclodiu no início do governo Bolsonaro no Ceará, que virou um faroeste. Então, o estado de coisas realmente se aproxima, de novo, de uma guerra civil não declarada, alguns focos no Brasil cada vez mais agudos e mais dramáticos, não é isso, Mano? Pois a gente tem visto isso. Vamos com o PP, então, que a gente te ouve. A gente tem visto isso em todo o país, infelizmente, e o Nordeste tem liderado com muitas cidades entre as mais violentas do Brasil. A gente fala sempre dos problemas, por exemplo, da polícia de São Paulo e muitas vezes passa batido o problema da polícia da Bahia, que é a polícia mais letal do Brasil, a polícia que mais mata e que não consegue resolver o problema da criminalidade de toda forma.